Irmãos, a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Continuamos a nossa caminhada no Evangelho de Marcos e ainda temos muito o que andar, né? Muita coisa a falar, a descobrir no Evangelho de Marcos. A última vez que falamos no Evangelho de Marcos, estávamos no capítulo 6, nos versículos de 14 a 29. Agora nós vamos para continuar no capítulo 6, mas vamos para os versículos 30 a 44. Convido os irmãos a lermos juntos este texto, Marcos capítulo 6, de 30 a 44. Leamos. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Irmãos, este aqui é um dos milagres mais bem documentados nos evangelhos. É um dos poucos que aparecem nos 4 evangelhos. E ele acontece em um cenário já bem conhecido, né? Quando nós lemos especialmente o Evangelho de Marcos. Ele começa ali na região do Mar da Galileia, envolve um barco e envolve uma multidão carente. Então, o cenário nós já conhecemos bem. Quanto ao contexto dos personagens, a descrição que Marcos faz aqui é da volta dos discípulos daquela missão para a qual Jesus os enviou, que está descrita lá no versículo 7 até o versículo 13, né? Os discípulos foram enviados de 2 em 2 em uma missão, e agora, nesse momento, eles estão encontrando Jesus de volta. Entre esse envio que está descrito aqui dos versículos 7 a 13, e esse milagre que nós terminamos de ler, Marcos inclui uma nova história, né? Que foi a história da morte de João Batista, aquela história que envolveu Herodes Antipas, certo? Mas nós, olhando para o texto especificamente, irmãos, nós vamos
entender que a multiplicação dos pães e dos peixes aqui, eles também fazem parte da composição do cenário, mas não é esse o foco da mensagem, não é esse o foco que o evangelista Marcos está apontando aqui. Se nós olharmos com um pouco mais de calma, nós vamos perceber que Marcos está interessado neste contexto aqui em falar sobre o ensino de Jesus. A multiplicação dos pães e dos peixes, na verdade, compõe o cenário, mas não é o foco principal. No entanto, claro, apesar de o foco ser o ensino, tem outra coisa aqui que se destaca muito, que é a compaixão de Jesus pelos necessitados, né? Foi essa compaixão que motivou Jesus a realizar esse milagre, né? E mais uma coisa que nos chama a atenção aqui, além da compaixão de Jesus, é a forma, o modus operandi que ele utiliza para realizar esse milagre. Pois, como os irmãos podem perceber, João Marcos ele não dá nenhuma explicação detalhada a respeito do milagre em si. Ele apenas descreve que Jesus realizou um milagre, agradeceu pelos 5 pães e pelos 2 peixes e pronto. E isso foi suficiente para alimentar aquela multidão, certo? Naturalmente, irmãos, que a simplicidade com que Jesus multiplicou esse alimento escasso gera muitas especulações. Muita gente questiona se realmente isso aconteceu. Afinal de contas, João Marcos não dá nenhuma informação adicional sobre como que Jesus realizou esse milagre. Ele apenas diz que Jesus agradeceu e isto foi suficiente para alimentar toda aquela multidão. Naqueles tempos, era muito comum os viajantes levarem consigo os seus alimentos assim de uma forma bem discreta. As pessoas usavam aquelas roupas, né, bem folgadas, bem soltas, e eles costumavam esconder o pão ou alguma outra coisa que eles levavam no meio da roupa para não ter que dividir com ninguém. Por isso, muita gente acredita que o milagre que aconteceu aqui, que João Marcos narra aqui, se deu da seguinte forma: alguém foi descoberto com 5 pães e 2 peixes, e porque aquela pessoa foi descoberta, né, talvez um jovem ainda inexperiente se deixou flagrar com um pouco de comida, mas a partir do momento em que ele é levado até a presença de Jesus, e Jesus agradece por aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, o restante da multidão se sentiu constrangida e começou a partilhar também o alimento que tinha escondido entre suas roupas. Então, para muita gente, esse milagre não foi um milagre, ele não teve uma natureza sobrenatural, mas foi apenas, vamos chamar assim, de um milagre social. O constrangimento que eles tiveram por causa daquele jovem que tinha os 5 pães e 2 peixes, levou os outros também a partilhar o seu alimento. Dentro da teologia católica, muitos teólogos católicos romanos, eles associam esse milagre, eles dão uma outra explicação para esse milagre, eles não dão essa conotação social, né, que aconteceu a partir do constrangimento, mas eles costumam interpretar a partir, ou fazendo uma associação com a Eucaristia, porque segundo eles, Jesus abençoou os pães e os peixes e os distribuiu como se estivesse distribuindo a Eucaristia. Por isso que Deus abençoou e houve uma multiplicação, porque era como se estivesse sendo realizado ali o momento da Eucaristia. Para outras pessoas, não houve milagre nenhum, não houve nenhum constrangimento que levasse as pessoas a
a partilhar os pães e os peixes que tinham escondidos. Não há nenhuma associação com a Eucaristia, mas é apenas uma narrativa especulativa. De fato, não houve nenhum milagre, não houve absolutamente nada. Essa história, para os incrédulos, é apenas o resultado das superstições da época, né? Então não há nada de milagre nisso daí. Bom, essas três interpretações, elas não condizem com o que o texto de Marcos fala de fato e de verdade. Por isso, irmãos, eu quero partilhar este texto, essa narrativa aqui de Marcos, olhando para o próprio texto, né? Olhando para aquilo que a própria Bíblia diz. Portanto, tomando como ponto de partida o foco principal do texto, como eu disse, não é o milagre propriamente dito, mas o propósito de Jesus de ensinar as pessoas a partir desse acontecimento. Eu quero partilhar com vocês esse texto a partir do título: O ensino que satisfaz o corpo e a alma. E eu quero apresentar 3 pontos que vão nos ajudar a entender o propósito para o qual o evangelista Marcos registrou essa história aqui que nós conhecemos tão bem. Bom, o primeiro ensino, o primeiro ponto que nós vamos encontrar aqui é o ensino de Jesus para os discípulos. Como eu disse, o foco é ensinar, não é encher a barriga do povo, embora isso faça parte do cenário, né? Mas o objetivo de Jesus aqui é ensinar as pessoas. E o primeiro grupo a quem Jesus dirige o seu ensino é para os seus discípulos. Olhem aqui comigo nos versículos 30 a 32, como ele diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Marcos começa a sua narrativa identificando os 12 discípulos de Jesus como apóstolos, né, irmãos? Essa indicação ou essa identificação que Marcos faz, ela não é casual. Quando aqueles discípulos voltam da missão que Jesus lhes havia dado, aquilo ali já indicava que estes aqui eram as pessoas a quem Jesus estava confiando a origem, o início da evangelização do mundo, né? Por isso que eles são chamados adequadamente de apóstolos. Mas não custa nada lembrar que essa designação de apóstolos só valeu para esses. Passada esta geração, essa missão apostólica, essa natureza, a natureza dessa missão aqui, se encerrou com aqueles homens, porque eles deram início, eles fundaram a igreja, eles receberam a missão apostólica e essa missão se encerrou com eles mesmos. Então Marcos está identificando-os aqui como apóstolos, porque eles foram os únicos que receberam essa designação da parte de Jesus Cristo. E quando eles voltam da missão, como diz aqui o versículo 30, eles voltam empolgados, eles voltam muito entusiasmados, porque realizaram coisas miraculosas, ensinaram ao povo de um modo que ainda não se tinha visto. Olha aqui no versículo 13, Marcos 6,13, quando diz: expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Nós não sabemos quanto tempo durou essa missão, mas a alegria com que esses homens voltaram mostrava que eles tinham sido muito bem-sucedidos.
E quando Jesus os vê tão empolgados, tão animados com o sucesso da missão, o que Jesus faz? Aqui no versículo 31, Jesus os chama à parte para lhes ensinar algumas coisas que eles ainda não tinham entendido. Aqui nesse momento histórico, irmãos, era o período do ano em que a Páscoa se aproximava. Aqui corresponde mais ou menos à segunda Páscoa em que Jesus participa, depois que ele começa o seu ministério público, né? Era mais ou menos ali pelo mês de abril, né? E um tempo em que o frio já havia passado, o inverno já tinha ficado para trás, os campos estavam verdes, então era sim possível se reunir num lugar aberto, era possível passar a noite ao relento, porque já não fazia mais tanto frio como nos meses de novembro, dezembro, janeiro e por aí. E como as condições eram favoráveis, Jesus chama os discípulos para um lugar deserto, a fim de que pudessem descansar, mas também com o propósito, não somente de descansar, de ter um tempo de sossego, mas também para que pudesse ensiná-los sobre o descanso que eles deveriam ter. Né? Jesus queria ensiná-los sobre algumas coisas que eles ainda não tinham compreendido. Vejam, eles voltam eufóricos daquela missão, onde curaram pessoas, expulsaram demônios e coisas do tipo. Por isso, o coração deles estava assim com uma autoconfiança exacerbada. Eles estavam se sentindo assim, os caras, né? Olha, nós realmente somos muito bons, nós realmente estamos fazendo coisas que ninguém nunca tinha feito antes. Por isso, Jesus os chama para o descanso físico, mas também os chama para ensiná-los sobre a importância de descansar em Deus. Na euforia com que aquelas pessoas, aqueles 12 homens se encontravam, eles estavam assim correndo um perigo iminente de perder o foco da missão e se dedicar de forma demasiada e equivocada a tarefas que não eram as mais importantes. Possivelmente, se eles continuassem tão animados, tão eufóricos com aquilo que eles tinham conseguido fazer, né? Achando que seria sempre assim, dentro de um breve período de tempo, é muito provável que as forças, a disposição e o prazer de trabalhar na obra missionária já tivessem se esgotado. Por isso, Jesus os chama para um lugar deserto, a fim de que pudesse lhes ensinar sobre a importância de descansar em Deus. E Cristo faz isso, né, irmãos? Porque Ele mesmo, por várias vezes, se retirava para descansar. E essa prática de Jesus de descansar era um alerta, não somente para aqueles 12, mas para a humanidade de um modo geral, que a vida não se limita a uma correria contínua. O servo de Deus, ele precisa de tempo para meditação, para o estudo, para a comunhão com o Senhor, para estar presente com a sua família, para se relacionar com o seu próximo. E aqueles homens, eles não estavam entendendo isso, eles estavam suficientemente eufóricos para achar que a vida deles agora seria cura, milagres, expulsão de demônios, de uma forma intensa e contínua. E além disso, né? E justamente por isso, eles tinham ali eles corriam um perigo muito grande, porque a multidão estava ávida por essas coisas. Aonde eles estavam, havia sempre alguém precisando ser liberto, havia sempre alguém precisando ser curado, havia sempre alguém precisando de um socorro urgente, né? E a multidão, claro, queria isso. Portanto, eles estavam correndo um sério risco
porque a multidão estava sempre atrás de um curandeiro, de um milagreiro, alguém que resolvesse os seus problemas da forma mais rápida possível. Por isso, irmãos, Jesus os chama para um lugar isolado, onde eles pudessem comer em paz e aprender sobre o descanso do corpo e da alma, algo que eles não estavam conseguindo entender naquele momento. Esse tempo de refrigério que Jesus os chama para que eles tivessem, era muito mais do que sentar e comer alguma coisa frugal em um acampamento ou em um piquenique ou coisa desse tipo. Jesus os chama, irmãos, para degustar da perspectiva da eternidade. Jesus os chama para que eles pudessem degustar dos ensinos e das conversas inspiradoras que ele poderia oferecer para aqueles homens. Quando Jesus os chama para um lugar deserto, Jesus os está chamando para aquele: vinde a mim todos vós que estáis cansados, lá de Mateus capítulo 11, versículo 28. Era Mateus 11, 28 acontecendo na prática. Era o entrar no descanso do seu Senhor, lá de Mateus capítulo 25, 21, acontecendo no seu sentido mais pleno. Portanto, queridos, esta era a principal lição que Jesus queria ensinar aos seus discípulos, a fim de que eles entendessem que a obra era do Senhor. Eles eram somente instrumentos. Por isso, se eles fossem trabalhar apenas com suas próprias forças, motivados ali por aquele momento de euforia, logo em breve eles estariam esgotados, cansados e certamente frustrados. Por isso, Jesus chama os discípulos primeiro para ensiná-los sobre a importância deles aprenderem a descansar no Senhor, que a caminhada deles era dependente do Senhor Jesus Cristo, que não havia outra forma, não havia outro meio deles cumprirem a sua missão se não estivessem devidamente descansados no Senhor. Portanto, irmãos, esse é o primeiro ponto, o primeiro ensino que Jesus traz aos seus discípulos. O segundo ensino, irmãos, deixa eu voltar bem aqui. Depois de Jesus ensinar os discípulos, ele vai ensinar a multidão. Dos versículos 33 a 38, nós vamos ver agora o segundo foco do ensino de Jesus nesta passagem. Primeiro ele ensina aos seus discípulos, depois ele vai ensinar a multidão. O nosso texto diz assim, versículo 33: muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Vejam, irmãos, que a continuidade da narrativa vai mostrar o seguinte: o plano de Jesus era descansar com os discípulos, mas a multidão tinha um outro plano, porque quando viram Jesus se retirando com os seus discípulos, eles resolveram segui-lo, né? Eles sabiam para onde Jesus ia, eles sabiam qual era o ponto onde Jesus poderia desembarcar e foram para lá. E a gente pergunta, mas por que este povo vivia andava tão colado, né? Onde Jesus estava, eles estavam lá. Esse desejo de estar perto de Jesus, irmãos, era resultado da carência espiritual em que aquelas pessoas viviam, porque por décadas e séculos até, aquela foi uma geração que não recebeu nenhum ensino que de fato fosse relevante
e transformador. Eram apenas seguidores da tradição dos seus antepassados. Isso trouxe a seguinte condição: a pretensão de Jesus e dos discípulos de descansarem foi interrompida, Porém, em vez dessa interrupção se transformar em um transtorno para Jesus, na verdade serviu mais uma vez para revelar a compaixão que ele tinha pelas ovelhas perdidas de Israel. Afinal de contas, aquele era um povo que vivia abandonado por seus pastores, era um povo que vivia abandonado por seus líderes, era um povo que há muito não era ensinado, eles não tinham nenhuma instrução que lhes indicasse o caminho a seguir, eles apenas seguiam a tradição e a religião dos seus antepassados. Por isso que quando Jesus desembarca ali em algum ponto à margem do mar da Galileia e vê aquela multidão já esperando por ele, Jesus, em vez de transtornar-se com a interrupção do seu descanso, o que Jesus faz é encontrar naquelas pessoas uma multidão de gente errante, pessoas carentes que viviam na esperança de encontrar alguma solução mágica para as dores do corpo e para as dores da alma, mas que ao longo dos tempos passavam-se anos e anos e eles não encontravam nada que respondesse ao seu anseio. Por isso eram pessoas que viviam sem esperança e sem perspectiva de dias melhores. Não era sem razão, queridos, que eles insistiam em estar aonde Jesus estava. Afinal de contas, o ensino de Jesus lhes despertava a esperança, lhe abria os olhos para uma realidade mais ampla que estava além da dura realidade em que eles viviam. Quando eles ouviam Jesus, os seus corações voltava a esperança e a fé que um dia foi perdida ao longo do tempo. Foi por esse motivo, irmãos, que Jesus não os despediu, mesmo tendo que interromper o seu descanso. Afinal de contas, eles eram ovelhas sem pastor, e Jesus é o grande pastor das ovelhas. Jesus os entendeu o anseio daquela multidão e assumiu o fardo deles. Como diz o texto, ele sentiu uma profunda compaixão por eles e tomou para si as dores daquele povo carente de comida, de esperança, de fé, carente de consolo e de paz no coração. Contudo, antes de lhes suprir o alimento, Jesus lhes ensina muitas coisas, como diz o versículo 34, e Jesus os ensina, movido pela compaixão que tinha por aquelas pessoas que viviam numa ignorância tão latente. Essa compaixão, queridos, é válido dizer, não era somente um sentimento, mas era um mover compassivo do coração de Cristo em direção às necessidades que aquelas pessoas tinham. Não era uma emoção somente, era uma atitude que impactava tanto a alma quanto o corpo daquelas pessoas, porque eles eram carentes por completo, carentes de alimento, de cura, mas também carentes de ensino e de entendimento. A exemplo de uma ovelha que não tem pastor, eles vagueavam pelo mundo e estavam à mercê de qualquer predador que aparecesse. Afinal, não tinham discernimento espiritual para fugir das ciladas dos falsos profetas que lhes faziam promessas mirabolantes, promessas que nunca se cumpriam. Em Jesus, porém, eles encontraram aquele bom pastor do qual fala o Salmo 23. Finalmente eles testificaram que aquele bom pastor do Salmo 23 era real, era alguém que lhes ensinava a verdade e lhes conduzia com honestidade ao longo da caminhada. Mas, contrário a estes, irmãos, o pedido impaciente dos discípulos, aqui no versículo 36, quando diz: despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer, contrasta com o desafio que Jesus propõe a eles.
quando diz que eles mesmos tomassem as providências para alimentá-los. Quando eles chegam a Jesus e dizem: Senhor, os despede. Jesus: façam vocês mesmos, providenciem vocês mesmos o alimento para eles. Mas, claro, diante da impossibilidade deles, que neste momento já haviam entendido que eles não eram tão os caras assim como eles imaginavam, Jesus supre a fome daquela multidão com a mesma autoridade com que ele transformou água em vinho lá em Caná da Galileia. Diga-se, com autoridade, mas sem alarde, sem chamar a atenção, sem promover nada de mirabolante, apenas com a força do seu poder. E quando Jesus diz aos discípulos: providenciem vocês mesmos alimento para esse povo, e eles se sentem incapazes de fazer isto, Jesus está mais uma vez mostrando a limitação humana em contraste com a sabedoria divina sobre todas as coisas, a soberania divina sobre todas as coisas. Mais uma vez Jesus mostrou o quanto a humanidade é dependente dele, mas mostrou também que o seu poder independe de lugar, de recursos ou das pessoas que estão ao seu redor. Jesus toma para si aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes e realiza um milagre ali, sem nenhum alarde, mas com toda a autoridade possível. Mas um detalhe também precisa ser dito, irmãos. Naturalmente que os discípulos não podiam fazer nada, eles não tinham poder para fazer aquela multiplicação. Mas ainda assim, Jesus não dispensa a participação deles. Jesus os chama para a responsabilidade, porque, como diz aqui no versículo 41, Jesus pede a eles que distribuíssem aqueles pães e aqueles peixes, colocando dessa forma aqueles homens como parte do processo. Jesus realiza o milagre, aquilo que eles não podiam fazer, mas Jesus também não os dispensa e coloca eles ali no processo de distribuição, porque isso sim eles poderiam fazer, mostrando que aquilo que é responsabilidade nossa, não precisamos esperar que Jesus faça por nós. E com isso, irmãos, depois de ter ensinado e suprido a necessidade daquela multidão, nós vamos para o nosso terceiro ponto, que é o ensino para toda a humanidade. Então, Jesus começa ensinando os discípulos, depois ele ensina a multidão que estava ali presente, e em seguida as suas palavras se dirigem não somente para aquele grupo, mas para toda a humanidade em todos os tempos. E esse ensino para a humanidade é o nosso terceiro ponto. Olha aqui comigo no versículo 39, o texto diz: então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Esse encontro aqui, irmãos, esse lugar ficava mais ou menos, segundo as projeções, a cerca de 16 quilômetros a nordeste da cidade de Cafarnaum. Ficava longe de qualquer centro urbano, não era um local próximo de nenhuma cidade onde se pudesse comprar comida. Além disso, como diz aqui o versículo 37, os discípulos questionam: era necessário cerca de 200 denários para comprar pão para aquela multidão toda.
Uma diária, irmãos, de um trabalhador comum era em média 1 denário. 200 denários dava praticamente 1 ano de trabalho, porque considerando os sábados em que ninguém trabalhava, considerando os dias festivos que também não havia trabalho, para se juntar 200 denários, isso correspondia mais ou menos praticamente a 1 ano, né? Então, era uma quantidade razoável. Se um trabalhador médio, né? Alguém que faz serviço manual, tem uma diária aí na média de 120, 150 reais, mais ou menos isso, né? 200 dias de trabalho já dá um valor razoável, e era mais ou menos isso o necessário para comprar pão para toda aquela gente. Havia 2 problemas: nem havia dinheiro suficiente e nem havia onde comprar esse tanto de pão. Afinal de contas, eles estavam num lugar isolado, e aquele isolamento ali, as condições ali daquele lugar, serviram inclusive para dar a tônica para a simplicidade do milagre que Jesus realizou, né? Inclusive a falta de qualquer recurso, né, de qualquer lugar onde se pudesse comprar alimento, exigiu a participação dos discípulos ali na organização, na distribuição, para que cada um recebesse da forma, a quantidade certa, né? Até mesmo a própria multidão foi convidada a participar. Afinal de contas, o texto diz aqui no versículo 42 que foram reunidos depois 12 cestos cheios de pães. Certamente esses 12 cestos não foram providenciados pelos discípulos. Lá entre aquela multidão, tinha alguém com esses cestos e eles utilizaram. Ou seja, todos participaram de alguma forma, colaboraram de alguma forma para o bem-estar daquele momento ali. Jesus faz a sua parte, mas também chama os discípulos e chama a multidão para que também participasse. Quanto ao milagre propriamente dito, como eu já disse, o evangelista Marcos, ele não traz aqui nenhuma explicação de como Jesus realizou esse milagre. Não há nada que diga, Jesus orou e de repente apareceram ali uma montanha de pão e de peixe. O que Marcos diz é que Jesus agradece por aquele pouco alimento que tinha disponível, e que essa atitude foi suficiente para que toda a multidão pudesse ser alimentada até se fartar, com a mesma naturalidade e a mesma simplicidade com que ele realizou o milagre da transformação da água em vinho lá em Caná. E mesmo sendo algo assim, vamos dizer assim, natural, que aconteceu de forma espontânea, à medida que aquela multidão viu aquela fartura de pães e de peixe, irmãos, possivelmente Jesus desperta na mente deles a lembrança dos seus antepassados, que foram supridos por Deus no deserto. Certamente, quando aquelas pessoas viram a multiplicação dos pães e dos peixes, eles lembraram dos seus antepassados lá nos dias do Êxodo, quando Deus nunca lhes deixou faltar comida, e certamente aquela lembrança trouxe aos seus corações a memória da presença de Deus entre eles. Certamente aquilo ali foi uma forma de resgatar a fé daquelas pessoas, de trazer à memória que eles também eram povo de Deus, que apesar de terem se distanciado tanto, havia chegado a ocasião em que eles puderam partilhar, puderam provar da mesma providência que os seus antepassados também haviam provado.
E era também, queridos, uma forma de Cristo mostrar a eles que o reino de Deus já havia se estabelecido. Jesus está dizendo ali, está ensinando aquele povo que o tempo da salvação havia chegado, já que o Messias já era presente, já não era somente uma promessa e somente uma esperança. Jesus está ensinando ao mundo ali, através daquele milagre, que tudo aquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento, agora era real. Que não somente o povo de Deus lá do Antigo Testamento, e que nem também somente a multidão que seguia Jesus ali naquela ocasião, poderia ter provas de que ele era o Salvador. Mas quando Marcos registra isso aqui, ele está dizendo, ele está dando condições para que todos os povos, de todas as épocas, tenham a oportunidade de testemunhar de que de fato o tempo da salvação chegou, o tempo do Messias e do reino de Deus já é um tempo presente. Quando lemos esse texto aqui, queridos, nós podemos ver que em Jesus repousa toda a esperança da cura da alma, da cura do corpo, da providência que tanto precisamos. Esse texto aqui, queridos, ele é uma comprovação de que o reino de Deus está presente no mundo, e de que ele é real, de que o Senhor está presente entre o seu povo, ensinando, curando, trazendo a sua providência. Quando ele diz aos discípulos que tomassem providências para alimentar o povo, Jesus revela a limitação humana, mas também os chama para confiar nele, independente do que se tem, do que eles pudessem ter em mãos. Quando Jesus diz aos discípulos que tomassem a providência para alimentar a multidão, e eles percebem que não podem fazer isso, Jesus está ensinando a toda a humanidade, através desse texto, que aquilo que o homem não é capaz de fazer, ele faz. Aquilo que não está ao alcance das mãos humanas, o Senhor faz, por compaixão e por amor àqueles a quem ele salvou. Queridos, Jesus terminou esse encontro não somente alimentando uma enorme multidão, mas recolhendo o que sobrou. E com isso ele está dizendo: a dádiva do céu não deve ser desperdiçada. Não foi sem razão que cada apóstolo voltou com o seu cesto cheio de sobras, para que deste modo o povo pudesse ser ensinado corretamente sobre a necessidade de serem sábios em usar a providência divina. E com isto ele ensina toda a humanidade sobre a realidade do seu amor e da sua compaixão pelo homem. Irmãos, diante disto, olhando para a presença tão contundente do ensino de Jesus aos discípulos, à multidão e a todos nós, eu quero encerrar essa breve reflexão trazendo as aplicações de praxe. A primeira aplicação, irmãos, é que independente do que nós somos capazes de fazer, independente das nossas habilidades, independente das nossas forças, independente da nossa capacidade, independente da nossa formação ou da disposição que temos, o nosso descanso, o nosso lugar de descanso sempre será no Senhor. Muitas vezes nós nos iludimos achando que somos capazes de fazer tanta coisa, mas se não soubermos descansar em Cristo, todo o nosso esforço será em vão. Era esse o perigo que os apóstolos estavam correndo. Eles estavam achando que eles eram o máximo. Por isso Jesus os chama para descansar nele, e assim pudessem fazer o seu trabalho com excelência, e assim pudessem realizar a sua obra da forma devida, proveitosa e correta. A segunda aplicação, irmãos, é que sem Cristo nós viveremos eternamente errantes.
em busca de uma paz que não pode ser encontrada fora dele. Sem Cristo, nós somos de fato ovelhas sem pastor que não sabe para onde está indo. Em junho, não me lembro o dia, mas me lembro o mês e o ano. Em junho de 1985, e eu lembro muito bem dessa ocasião, aconteceu um fenômeno que eu nunca vi igual. Eu morava ainda em Paulino Neves, né? Aquela casinha bem simples, e pela madrugada, depois da meia-noite, se estabeleceu uma tempestade sobre Paulino Neves. Mas foi uma tempestade assim, fora do comum. Mais ou menos de 1h30 a 2 horas de trovões, raios e muita chuva. Sem folga. Os raios, eles não tinham intervalo entre si. A casa, aquele telhado, sempre com as frestas, né? Telhado sem laje, sem forro, sem nada. E dentro de casa ficava assim aquela luz o tempo todo, piscando o tempo todo dentro de casa. Entrava pela fresta do telhado, entrava pela fresta das portas e das janelas. Eu me lembro que nessa noite meu irmão estava pescando e minha mãe passou a madrugada em prantos, sem saber o que estava acontecendo. Mas algo assim fora do comum mesmo. Essa história foi contada por anos e anos e anos, e eu me lembro muito bem desse acontecimento. Mas eu quero chamar a atenção aqui para o dia seguinte. No dia seguinte, muitas árvores partidas ao meio pelos raios, uma infinidade de animais mortos, mas principalmente, as principais vítimas foram as ovelhas, que pastavam no campo, né? Ficavam soltas. Morreu assim uma quantidade incomum de ovelhas, porque quando a tempestade se abateu, elas ficaram desorientadas, e elas correram para o mar. Elas acharam que no mar, confusas, né? Era um grande refúgio. E a beira da praia, irmãos, ficou cheia de ovelhas mortas, que morreram afogadas. Ovelhas sem pastor, ovelhas perdidas, que estavam errantes em meio à tempestade. Era assim que Jesus via aquela multidão carente, necessitada, andando errante sobre a face da terra. E é assim, irmãos, que todo aquele que está sem Cristo vive. Ele tem suas conquistas, ele tem as suas vitórias, mas o seu coração é continuamente errante. É por isso que nós precisamos nos voltar sempre para o Senhor em obediência e fé, aprendendo da sua palavra, porque as tempestades da vida estão aí, sempre levando alguém à morte, conduzindo para o precipício. A terceira aplicação, irmãos, é que nós devemos ter cuidado para não desperdiçarmos aquilo que Deus nos dá. Muitas vezes nós esquecemos de ser gratos. Esta semana eu estava meditando sobre o perigo da alegria suplantar a gratidão. Ou melhor, semana passada, eu estava lá na rodoviária, esperando o Olavo, e a gente estava lá, a gente passa o semestre inteiro nessa expectativa, né, de recebê-lo. Para quem não sabe quem é o Olavo, é o meu filho, ele estuda em Belém e passa as férias aqui, está bem aqui. E aí eu estava lá na rodoviária esperando ele, aquela expectativa lá, chegava um ônibus, eu ficava de olho, chegava outro ônibus, eu ficava de olho, e aí, antes do ônibus que ele vinha chegasse, me deu aquele estalo. Eu estava naquela expectativa enorme, naquela alegria enorme, mas eu estava esquecendo de agradecer a Deus pela chegada dele, porque a alegria estava sendo maior do que a gratidão. E aí eu me lembrei, né, que a gente ora o semestre todo para que tudo corra bem, para que tudo
possa acontecer com segurança, da forma tranquila. Oramos pelos dias, pelos testes, pelas provas que ele faz, para que seja bem sucedido, para que chegue em casa para passar as férias em paz. Mas ali naquele momento a alegria da chegada dele estava tão grande que eu estava esquecendo de dizer: Senhor, muito obrigado, porque ele está aqui, porque ele está chegando. Portanto, irmãos, sejamos sempre gratos por aquilo que o Senhor nos dá, e não deixemos que nem mesmo a alegria e nem mesmo a expectativa venha suplantar a nossa gratidão a Deus. Vamos olhar para o exemplo de Jesus aqui nesse texto, quando depois de todos terem sido devidamente alimentados, ele não deixou que houvesse desperdício. Nós não sabemos o que aconteceu com aquele restante de comida que foi recolhida, mas sabemos que ela não foi desperdiçada, né? Portanto, o que nós encontramos ali é um sentimento de cuidado, de gratidão presente naquele lugar, mas também encontramos o risco de que a satisfação, né, a barriguinha cheia, pudesse ter levado aquelas pessoas a desperdiçarem aquilo que o Senhor providenciou. Portanto, irmãos, não ignoremos a providência de Deus e sejamos gratos a Ele sempre. Que o Senhor, na sua graça, nos abençoe. Amém.